E aí galera, tudo bem com vocês? Em meio a essa novela aí de saída do uruguaio de Arrascaeta do Cruzeiro, é nosso papel pensar já em uma reposição para o jogador, atletas que estão no elenco ou que estão no mercado que poderiam fazer essa função do Arrascaeta no time. Lembrando que eu vou trazer nesse vídeo apenas jogadores que atuem na mesma função que a Arrascaeta faz no Cruzeiro hoje, que é ali aquele meia esquerda, aquele ponto esquerda. O Arrascaeta sabe também jogar como meia central, como armador, mas para essa posição a gente já tem o Thiago Neves, então a gente até pensa em uma contratação desse tipo, mas para ser reserva do Thiago. E aqui a gente vai trazer nomes de jogadores que seriam investimentos relativamente importantes, né? Ou que o Cruzeiro tenha condição de fazer, ou que o Cruzeiro possa buscar investidores, empresários e tudo mais para tentar viabilizar o negócio. Desde o início eu já peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito, usar os comentários para deixar suas opiniões sobre quem você acha que seria o melhor nome para substituir o uruguaio. Lembrando que o vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta com mais de 20 milhões de downloads. Ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo, beleza? O meu nome preferido para essa reposição seria Jefferson Soteldo, jogador venezuelano que disputou a última temporada pela Universidade de Chile. Ele ainda pertence ao Huachipato, esteve por empréstimo na Laú e seria o meu nome preferido não apenas pela qualidade que eu enxergo nele, mas também pelo custo-benefício. Talvez seja um dos jogadores mais acessíveis financeiramente para o Cruzeiro contratar. Isso porque, observando os valores que o time chileno pedia lá para a Laú na negociação, com 2 ou 3 milhões de dólares já daria para trazer esse jogador e o Cruzeiro vai receber bem mais que isso pelo Arrascaeta. E ele está envolvido numa negociação bem complicada entre o Huachipato e Laú. A Laú não comprou o jogador como tinha a opção na cláusula, está tentando um reempréstimo. Quando estava tudo certo, parece que deu problema pelo número de estrangeiros. Enfim, fato é que o jogador está no mercado, ele não deve voltar a jogar no Huachipato. Entendo que seria o momento ideal para o Cruzeiro tentar dar essa atravessada e garantir a contratação do jogador, que na temporada 2018 fez 29 partidas, marcando 4 gols e dando ainda 7 assistências. O nome mais caro dessa lista e provavelmente também o mais talentoso é Matias Vargas do Vélez. O jogador que foi recentemente procurado inclusive pelo Flamengo, 21 anos, argentino, habilidoso, muito inteligente, jogador criativo, joga exatamente ali por essa ponta esquerda, também sabendo fazer a função de armador central. O grande problema é que Vargas é um jogador muito caro, ele renovou o contrato recentemente e nesse novo contrato ele tem uma multa de rescisão no valor de 14 milhões de euros. Acredito que a única possibilidade de trazer esse jogador seria de fato comprando, e para o Cruzeiro pagar 14 milhões de euros, para qualquer negociação desse tipo, o clube precisaria conseguir um investidor disposto a pagar uma parte também, mas que a gente faça uma negociação, seja com quem for, pagando, né? Que não aconteça o mesmo que aconteceu com a Arrascaeta, que o clube comprou, não pagou, depois foi cedendo percentual até virar esse rolo todo. Na atual temporada, o Vargas tem 4 gols em 14 partidas pelo Vélez. Na temporada passada ele fez 25 jogos com 5 gols e 11 assistências. Lucas Elarayan é outro nome que eu já fiz olheiro, já falei aqui no canal, meia argentino de 26 anos que atualmente defende o Tigres, joga justamente ali pelo lado, sabe jogar como meia, enfim. É outro nome que entendo que seria uma opção interessante para essa reposição. O problema é, como todos sabemos, o Cruzeiro deve dinheiro para o Tigres pela compra do Rafael Sobis, então certamente seria uma negociação complicada de fazer. Por outro lado, o Zelarayan está em fim de contrato, o contrato dele acaba agora no mês de junho. Com isso é possível o Cruzeiro fazer um pré-contrato com o atleta sem precisar negociar com o clube e sem configurar em aliciamento também, quando o cara está apenas 6 meses do contrato. É permitido pela FIFA que ele negocie com outros clubes diretamente. Considero que seria uma aposta, não é aquele cara que iria chegar comendo a bola com toda certeza, até porque toda contratação tem um quê de aposta também. Nessa temporada 2018 ele fez 14 partidas, 2 gols e 2 assistências. E o que mais pesa para mim em tentar essa contratação seria o fato de poder trazê-lo de graça. Então a minha ideia, inclusive, seria o quê? Vamos testar David, Rafinha e eventualmente algum outro garoto, o próprio Renato Kaiser, nesse período aí de Campeonato Mineiro, nesse primeiro semestre. Dando certo, não dando certo, a gente teria um reforço garantido para chegar no mês de julho. Outro nome de destaque do futebol sul-americano é Luiz Dias, tá? O jogador que atua no Júnior Barranquilla da Colômbia. Fez boa temporada, né? Um bom entrosamento com o Harlan Barreira, que era o armador ali. O Luiz Dias é um ponta, de fato, jogando pelos dois lados, mas preferencialmente pela esquerda. Tem boa infiltração na área, finaliza bem, tem evoluído bastante seu jogo. Essa é uma contratação um pouco mais complicada, porque o River Plate já está em negociações com o jogador, inclusive
dizem que ofereceu 5 milhões de dólares para a aquisição dele, pensando aí nele como reposição para a saída do Pity Martinez, que foi jogar no futebol dos Estados Unidos. O jogador de 21 anos fez 44 jogos na temporada 2018, marcou 14 gols e deu ainda 4 assistências. Outro jogador que é sempre citado é o Keno, né, que está lá no Pirâmides, né, o clube egípcio. Acho muito improvável trazer o Keno pelo alto custo da negociação. Ele é um jogador que está bem lá no Egito também, ao contrário da maioria, que inclusive já até voltou, né, ficou 6 meses lá e já foi negociado. Se eu acho que não faz o menor sentido especular Rodriguinho, como uma galera tem feito ultimamente, no caso do Keno já faz sentido pela posição, e justamente por isso que eu tô falando dele. O Rodriguinho é meia central, ele joga na mesma do Thiago Neves. O Rodriguinho não sabe jogar na ponta esquerda e o Thiago Neves não sabe jogar na ponta esquerda. São jogadores na faixa dos 30 anos, não são jogadores para você adaptar a uma nova função. O cara já sabe onde é que ele joga, é ali. Não faz sentido a gente ter dois jogadores caros jogando na mesma posição, que iam ficar se trombando dentro do campo e não ter um ponto esquerdo. Então eu acho que Rodriguinho é um nome que o Cruzeiro não deveria contratar. Já falei sobre isso em outro vídeo, mas entendo que o Keno, se fosse possível, seria de fato uma boa contratação. Ele é ponta esquerda, ele marca gol, é habilidoso, sabe cair pela direita também, é um jogador que seria de fato bem interessante. Pelo Pirâmides, o Keno tem até agora 17 partidas, marcou 8 gols e deu ainda 6 assistências. Eu vi gente falando aí do Nicolás Benedetti, por exemplo, colombiano, joga no América de Cali, outro nome que eu já fiz olheiro aqui no canal. Benedetti para mim é meia central, ele não joga pelo lado do campo, ele joga pelo meio e às vezes cai um pouco pela direita. Ele não é ponta esquerda, então não é substituto do Arrascaeta. Leonardo Fernandes do Fênix, outro jogador interessante que eu também não vejo como ponta esquerda, eu vejo ele como esse meia central camisa 10. Inclusive eu gostaria que o Leonardo Fernandes fosse contratado para ser esse substituto imediato do glorioso Thiago Neves. Eu acho que seria uma boa opção, um jogador para a gente evoluir como fizemos com o Arrascaeta. Inclusive o Fernandes lembra bastante o Arrascaeta nesse sentido, ser muito franzino, magrelinho, mas é um jogador que tem muita qualidade técnica, muito potencial de evolução. Eu gostaria que o Cruzeiro contratasse, mas não para ser um substituto do Arrascaeta, porque ele não joga na mesma posição. O Eduard Bejo, do Antofagasta, é um jogador que eu vi várias pessoas comentando que seria uma boa opção. O que pesa contra é o fato de nunca ter jogado em time grande, né? Ele só jogou na Venezuela e agora o Antofagasta, que é um clube pequeno do Chile. E o que mais pesa negativamente para mim é o fato de que o jogador tá lesionado. Ele teve uma fratura no mês de outubro, no final do mês. Inclusive foi um jogo muito irônico, porque foi um jogo que ele marcou 2 gols, pediu a mulher em casamento e sofreu uma fratura. Tudo na mesma partida e o time ainda perdeu. Fato é, ele é um jogador interessante, mas essa fratura que ele sofreu no fim de outubro tinha prazo para ele se recuperar entre 3 e 4 meses. Como a gente viu no caso do David esse ano, contratar jogador lesionado não é uma boa ideia, tem um risco muito grande. E aí deixa o cara voltar da lesão e no meio do ano, se ele estiver bem, a gente poderia pensar nessa contratação. Mas de momento, com ele no departamento médico, para mim é sem chance esse tipo de nome. Um outro nome que eu vi muita gente falando é o Ezequiel Barco, né, que se apresentou para o mundo lá no Independiente, está jogando no Atlanta United. Teve alguns problemas na temporada, talaricou mulher de companheiro de time, os caralho. Eu acho sinceramente que o Barco não teria nenhum interesse em sair dos Estados Unidos agora. Eu acho que de lá ele só deve ir para a Europa, voltar para o futebol brasileiro ou para o futebol argentino não me parece estar nos planos do jogador. E o Atlanta também não vai querer abrir mão dele facilmente, até porque pagaram mais de 12 milhões de euros na sua contratação. O Pedro Rocha do Spartak Moscou é outro nome que volta e meia aparece aí, né, nas especulações, com a pedida alta que os russos estavam fazendo para vender esse jogador sem chance. Inclusive tá até observando uma coisa lá no Transfer Market, que o Pedro Rocha, o valor de mercado dele atualmente é de 2,5 milhões de euros. E é um jogador que foi comprado por 12 milhões, falaram que o Cruzeiro chegou a oferecer 10 milhões de euros, o que depois não se confirmou. Como já falei algumas vezes, eu só contrataria o Pedro Rocha em molde de empréstimo, porque é um jogador que está há 1 ano e meio sem jogar porra nenhuma na Rússia. E na boa, o Spartak Moscou e o campeonato russo não são as grandes referências de qualidade técnica do mundo. É claro que é um país que tem a sua dificuldade para se adaptar pela questão climática e tudo mais, mas 1 ano e meio é tempo suficiente para isso. O Pedro Rocha não conseguiu se firmar por lá, teve uma passagem de relativo sucesso no Grêmio, mas é um jogador que eu não investiria uma grana alta para comprar. Pensando também em alternativas de baixa renda, digamos assim, jogadores que eu entendo que o Cruzeiro poderia trazer por empréstimo da temporada. São jogadores que não estão em alta, não estão brilhando em seus clubes, mas têm essa característica de jogar pelo lado do campo e poderiam ser opções. Felipe Gedós, do Atlético Paranaense, é um jogador que não fez boa Série B emprestado ao Goiás, poderia ser uma alternativa, até porque teve toda uma novela
pensando nele como jogador do Cruzeiro há alguns anos. Cleison do Corinthians, que também é esse ponta esquerda, rápido, habilidoso e tudo mais, um jogador que esteve perto de reforçar o nosso rival, mas não chegou a um acordo com o Atlético Mineiro. E tem o Rossi, né, que disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Internacional. Ele pertence ao Shenzhen da China, mas não deve ficar por lá por causa do limite de estrangeiro. Esse trio eu entendo que poderia ser opção de elenco, mas não são jogadores que chegariam ali consolidados como caras para serem donos da posição. Por fim, é importante lembrar que o nosso elenco já tem o David e o Rafinha, jogadores que disputam naturalmente essa posição na ausência do Arrascaeta, e tem também o Renato Kaiser, que pode jogar como meia central, pode jogar pelo lado esquerdo, que chegou recentemente e é outra aposta do clube. Além disso, tem o Marcelo e o Laércio, que subiram do sub-20, né, estourou a idade da base, são jogadores pontas, né, que jogam pelo lado e poderiam ser opção também. E tem o Judivan, que é um atacante de lado, apareceu bem naquele início ali 2015, sofreu a lesão, ficou quase 3 anos parado, voltou ao futebol no fim de 2017, 2018 jogou um pouco emprestado no América, um pouco emprestado no CSA, não tem a situação definida para 2019 e é também um atacante de lado, tem contrato com o Cruzeiro, é patrimônio do clube e poderia ser utilizado aí, pode também ser uma opção. Bom, galera, a lista fica por aqui. Eu tentei compilar aí jogadores que entendo que tenham qualidade para jogar no Cruzeiro, que já tenham mostrado isso em algum momento das suas carreiras. Então deixa aí nos comentários qual deles seria o seu preferido, avalie os jogadores de acordo com a sua percepção e não esquece de deixar o like no vídeo e de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!